Olá, olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de xadrez. Nessa aula de xadrez a gente vai falar sobre defesa, como a gente faz para defender as nossas peças. Por exemplo, aqui a gente tem a nossa torre em perigo, o bispo está atacando. Se eu jogar para B1, o outro bispo consegue capturar minha torre. Eu não quero ser capturado, eu quero salvar a minha peça. Agora, se eu jogar em C1, não tem problema nenhum, eu consigo salvar a minha pecinha. Beleza? É assim que eu defendo uma peça. Pausa agora e pensa, nosso cavalo está em perigo. A gente precisa salvar esse cavalo. Se eu fizer o L para cá, a dama me captura. Para cá a dama captura. Para cá a dama me captura na diagonal. Para cá a dama me captura. Agora se eu jogar para os outros lados aqui, ó, a dama felizmente não vai conseguir me capturar e eu salvo o meu cavalo. Próximo desafio. Aqui a gente tem de novo o cavalo em perigo. Pausa, tenta salvar o cavalo. Se eu jogar o cavalo para cá, dama me captura. Se eu jogar o cavalo para cá, dama me captura. Se eu jogar para baixo, a dama me captura. Meu Deus, o que eu faço? Preciso da ajuda do meu colega. Tem uma torre aqui que ela pode jogar para o lado e proteger o meu cavalo. Muitas vezes a gente vai precisar fazer isso no jogo. A gente joga uma pecinha para defender a nossa outra pecinha. Joguei a torre aqui de lado, protegi meu cavalo, tudo certo. Mais um desafio. Pausa o vídeo, pensa, vamos lá. A gente tem os dois em perigo. Bispo em perigo, peão em perigo. Só que se eu avançar o peão protege o bispo e o bispo protege o peão. Os dois amigos irão aqui, ó, se defender, se proteger mutuamente. Só felicidade. Agora, tem uma um pouco mais difícil. Pausa um pouco. Essa daqui primeiro com dica. E vamos ver se vocês entenderam a dica. Minha torre está em perigo pelo bispo aqui na casa F6. Se eu jogo a torre para B1, a torre que está lá em B8, ela está ameaçando a minha torre, eu vou ser capturado do mesmo jeito. Só que se eu jogar esse peão para cá, eu defendo, eu bloqueio, eu coloco uma peça na frente desse ataque do bispo. Ah, mas tiozão, ele vai capturar o nosso peão. Não vai. Olha esse cavalo aqui, ó. Cavalo. O cavalo protege nosso peão está seguro, está tudo lindo e maravilhoso. Protegi, próxima fase. Essa agora sem dica. Pausa e pense em como você pode defender a nossa torre. Vamos lá. O bispo aqui na casa B7 está atacando a torre de G2 e eu preciso salvar essa torre. Não dá para fugir para lugar nenhum. Se eu tentar descer, a outra torre de A1 vai me capturar. Mas se eu colocar o cavalo na frente, eu faço um bloqueio. Bloqueei, salvei minha peça, tudo feliz e alegre e contente. Pausa agora, mais um desafio. Vamos lá. Qual o problema que a gente tem aqui? A gente tem o nosso cavalo em perigo, né? Pela dama. E a gente tem o nosso bispo em perigo também por essa torre aqui. O nosso cavalo ele está até protegido aqui, ó, por esse bispo. Não tem tanto problema. E o nosso bispo ele está protegido pelo peão. Então eu só preciso salvar o bispo. Se eu tirar o cavalo protegendo o bispo, funciona, né? Consigo proteger. Ou se eu só tirar o meu bispo daqui, também funciona. Consigo salvar a minha posição. Último desafio, antes da gente passar de fase. Como eu vou defender aí? Pausa, pensa. Aqui a gente tem a torre protegendo o nosso cavalo, o bispo protegendo a nossa torre. E quem é que protege aqui o nosso bispo? Então a gente precisa de uma defesa para o bispo. Se eu jogar a torre aqui em F3, protejo todo mundo. Passamos de fase, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, galera. Até mais.